A cidade parou pra pensar, a cidade escolheu o melhor. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que está sendo me dada pelos amigos do capixabão.com. E a minha trajetória política começou exatamente há 2 anos atrás, quando eu me tornei presidente do PSL aqui em Guarapari, e nós decidimos construir um projeto para a cidade de Guarapari. Nós nos reunimos com mais outros 2 partidos, o PSDB e o PV, da Dilma Aioli e Afonso Rodrigues. Construímos um projeto conjunto com os 2, com uma intenção de lançar uma candidatura a prefeito de Guarapari em 2012. Foi quando os 2 optaram por caminhar junto com outro candidato, Ricardo Conde, e nós, do PSL, de forma corajosa, decidimos encarar essa eleição. Então, minha trajetória iniciou na eleição de 2012. Gostaria de saber como que surgiu esse interesse seu por política? Olha, na verdade isso aí eu herdei do meu avô, né? Meu avô Carlito, ele foi político aqui no nosso estado, médico humanitário. Começou a sua carreira como secretário de saúde no governo Carlos Lemberg. Fez um trabalho tão extraordinário que chamou a atenção do então presidente Juscelino Kubitschek e sua esposa, que vieram para o Espírito Santo conhecer o trabalho dele, e logo após isso ele foi nomeado vice-governador do estado do Espírito Santo no governo de Elcio Álvares e prefeito de Vitória de 79 a 81. E é considerado até hoje um dos melhores prefeitos que Vitória já teve. Então, exatamente quando ele era prefeito de Vitória, eu estava na barriga da minha mãe. Então eu acho que isso aí deve ter tido alguma influência, né, na minha vida política de hoje. E realmente é uma coisa que está no sangue mesmo. Eu tentei fugir, né, mas não teve como não. Eu tive que enfrentar esse caminho da política. A gente sabe que teve as eleições em outubro, você ficou em 3º lugar. Isso. Eu queria saber agora, com essa nova chance, o que está sendo feito de diferente? Olha, na verdade nós realmente fizemos uma campanha muito boa. Começamos com 2,5%, passamos para 5%, 7,5%, 10% e terminamos com 12%. Então a gente estava realmente numa curva assim, ascendente e fazendo uma campanha muito boa. Talvez se tivesse demorado mais uma semana, a gente conseguiria chegar em 2º lugar. Então, o que a gente tem que fazer agora nessa próxima campanha é realmente melhorar a nossa estrutura. Trabalhamos com uma estrutura muito precária, uma van, 2 meninas só nos ajudando. Então nós temos que aumentar a quantidade de carros, né? Se possível ter um trio também para poder estar indo nos bairros fazendo discursos, aumentar o número de pessoas para estar trabalhando, caminhando com a gente também. Então eu acho que o caminho é esse, sentando num discurso, falando das nossas qualidades, não dos defeitos dos outros, né? Então acho que o caminho é só realmente melhorar a nossa estrutura e fazer da mesma forma como nós estávamos fazendo antes. E foi feita alguma aliança? Dessa vez nós tivemos a sorte de nos aliarmos ao PCdoB, que é um partido que eu tenho um carinho muito grande. Nos aliamos também aos 2 maiores partidos do Brasil, o PT e o PMDB, que vão nos dar governabilidade e trazer a oportunidade realmente de Guarapari trazer recursos federais e estaduais para a nossa cidade. Nós vamos precisar, pois a receita de Guarapari realmente é muito pequena. O fato dessas eleições, elas estarem sendo feitas no verão, que é época de turismo, época de grande movimentação aqui, perto do carnaval, você acha que isso facilita, ajuda de alguma forma ou atrapalha a eleição? Olha, eu acreditei que o momento seria mais tumultuado, né? Mas eu estou vendo que a cidade está tranquila, nós não estamos tendo bastante problema para fazer essa eleição. Então está tudo transcorrendo de forma natural, né? A campanha, a nossa ainda não começou, porque o nosso CNPJ está saindo hoje, então o material gráfico vai rodar, os carros de som, mas até o momento não mudou em nada, está tudo tranquilo. Logicamente que a gente vai precisar ter um pouquinho de discernimento, no sentido de não colocar carro de som nas principais vias de Guarapari, o trio. Vamos ter que fazer uma campanha mais nos bairros, mais dentro dos bairros de Guarapari. Na área de segurança, violência, que está muito em voga agora por causa das drogas, vocês estão planejando o quê? Nós estamos vivendo em Guarapari uma epidemia
de homicídios. Guarapari tem um dos maiores índices de homicídios do mundo e epidemia de crack também. Então, nós decidimos pela criação da Secretaria de Segurança. Nós não temos hoje essa secretaria em Guarapari, onde que nós vamos criar uma guarda municipal e um centro de monitoramento, além de implantar aqui em Guarapari o nosso projeto, a Rede de Combate ao Crack. Educação. Educação, nós temos como principal propósito implantar as escolas em tempo integral. Nós entendemos que com isso nós vamos afastar as crianças do risco social, que é estar realmente nas ruas, vamos liberar as mães, os pais, as mães dos pais para o trabalho e conseguir oferecer uma alimentação melhor também para os nossos jovens. Saúde. Saúde nós temos como realmente a nossa principal bandeira e como prioridade construir um hospital público em nossa cidade. A cidade está clamando hoje por um hospital público, por saúde, então nós vamos dar a nossa vida para poder construir esse hospital aqui em Guarapari. Infraestrutura. Infraestrutura, nós assim, reconhecemos que o antigo prefeito fez um bom trabalho nessa área, principalmente de asfaltamento, construiu boas escolas, asfaltou diversos bairros aqui em Guarapari. Então o compromisso que a gente tem com a população é de dar continuidade a esse trabalho que ele vem exercendo, que ele exerceu aqui em nossa cidade. A cidade parou pra pensar, a cidade escolheu o melhor, 17 que eu vou votar. A gente quer mais harmonia, a gente quer cidadania. Agora é só 17, é só alegria. Vai ser bom pra saúde, vai ser bom pra educação, é bom. A mudança é 17, meu prefeito é Carlos Von. Pra cidade vai ser bom, para a segurança é bom. A mudança é 17, meu prefeito é Carlos Von.